Pronto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 1. Pergunta dos sábios, verso 9. Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Verso 9. Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Pode repetir mais uma vez o verso? Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o último e absoluto para as pessoas em geral. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Milita Myena Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, neste assim chamado mundo material, coberto pela ilusão e pela ignorância da meta última da vida, o mestre espiritual, cheio de compaixão, abriu os meus olhos com o achote do conhecimento védico, o conhecimento revelado. A tal mestre espiritual, eu ofereço do fundo do coração minhas respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada. Hare Krishna. Eu vou fazer a pequena dissertação desse verso, então, do Srimad Bhagavatam. Eu vou ler o sânscrito primeiro. Tatra tatrangya sayushman bhavata yadvinichitam pumsamekam tatha shreyas tanak samsito marasi. Então, desculpem, eu acabei de chegar de viagem de fora, eu ainda não me preparei para colocar o verso na tela, mas nas próximas eu vou fazer. Este verso do Srimad Bhagavatam, então, tem dois pontos importantes. Ele fala assim, porque os sábios, eles escolheram Sutta Goswami como o mais ancião e mais sábio de todos, para transmitir-lhes o conhecimento que ele tinha ouvido de Sukadeva Goswami. Os sábios que estão reunidos numa floresta que se chama Floresta de Naimisharanya. Essa floresta ela existe ainda hoje em dia na Índia, no norte da Índia. É um lugar sagrado onde todos os sábios se reuniram. Então, para ouvir sobre o conhecimento transcendental sobre a suprema personalidade de Deus e a meta última da existência. Então, eles falam assim, Sutta Goswami, você foi abençoado com muitos anos de vida. Não só muitos anos de vida, mas muita saúde. Porque na cultura védica, a forma de vida que eles tinham era totalmente situada no modo da bondade, ou Sattvaguna. E então eles tinham Obrigado, Tulasi. Eles tinham, então, uma forma de vida muito pura, muito natural, né? O mundo era totalmente natural, orgânico naturalmente. E Sutta Goswami, ele não nasceu, na verdade, de famílias de brahmanes, como nós podemos imaginar, que são a ordem social mais elevada, né? Que são os brahmanas. Ele nasceu de uma casta mista, mais inferior, mas por causa da sinceridade, do desejo sincero dele, da associação com almas
puras autorrealizadas, como Sukadeva Goswami e outros, ele então atingiu esse nível muito elevado de autorrealização. Então, ele estava capacitado, mais do que outros, a transmitir esse conhecimento. Então, depois ele fala, os sábios perguntam, conte-nos. Então, esse conhecimento nos explique que, através dele, trará o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Então, na sociedade, existem muitos conhecimentos que ajudam o ser humano. Então, nós temos conhecimentos que podemos classificar em 3 níveis, que são Kanishta, Madhyama e Uttama. O nível Kanishta é o conhecimento que vai ajudar a diminuir os sofrimentos do corpo, que são caridade com a alimentação, os médicos que curam o corpo, né? A alimentação por ela mesma, toda a ajuda, todo o conhecimento que traz alívio para os sofrimentos do corpo. Depois nós temos o nível Madhyama, que é o conhecimento que vai ajudar o ser a aliviar os sofrimentos da mente. E esses são muito difíceis de se aliviar, porque são mais complexos, mais profundos e mais melindrosos, né? Então, os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, todas as terapias, todas as técnicas de meditação, todo esse conhecimento que vai aliviar o ser das aflições mentais. E acreditem, eu vivi na Índia, eu viajei muito, eu vivi em países ricos na Europa, nos Estados Unidos, e posso garantir para vocês, não só por mim, mas também a gente pode ler depoimento, testemunhas de gente que viaja lá, que nos países, assim, que se diz pobres, né, que são subdesenvolvidos materialmente, as pessoas, elas têm mais sofrimento físico, né, tem muito sofrimento físico por causa da pobreza, mas elas têm menos aflições mentais, e elas são, em proporção, assim, mais felizes, têm mais paz do que as pessoas de países ricos, desenvolvidos materialmente. Porque as aflições a nível psicológico e emocional, às vezes, são mais infernais do que os sofrimentos ao nível físico. Eu tenho certeza que muitas de vocês, talvez todas, né, eu me incluo, por que nós procuramos a espiritualidade, a astrologia, né? Porque nós tivemos grandes aflições, crises existenciais, aflições psicológicas, emocionais muito, muito fortes, que nos impediam de ter paz, de ser felizes e poder viver normalmente. Então, esse conhecimento que alivia as dores, o sofrimento moral, psicológico, é de nível Madhyama. Então, ele vai aliviar você temporariamente, mas o conhecimento último e absoluto é o de nível Uttama. Esse conhecimento, ele vai te dar o conhecimento de saber distinguir entre a realidade e a ilusão. Esse conhecimento, ele vai te permitir entender que você não é o corpo, que você não é a mente, e que você é uma centelha divina, Atma, eterna, que não é cortada, nem queimada, nem molhada, nem assassinada. Isso tem a ver com o corpo físico, mas a alma, ela é eterna e ela é parte integrante do Supremo. Mas ela está coberta pela ignorância, pela identificação com esse corpo. Então, tudo que ela faz, ela se emaranha mais e mais no karma, no mecanismo do karma, que são as ações e reações. Então, ela fica numa cadeia, como presa, tendo que renascer de novo para
poder satisfazer os desejos da mente, do corpo, ao qual ela se identifica. Então, ela está nesta prisão perpétua. Então, o conhecimento último e absoluto é aquele que não só vai aliviar o sofrimento físico e psicológico, mas, sobretudo, vai lhe abrir os olhos, lhe ajudar a despertar para a verdadeira realidade, que é diferente da ilusão. E esse conhecimento, ele é dado de uma forma muito detalhada no Srimad Bhagavatam. Por isso se diz que o Srimad Bhagavatam é o Purana imaculado, porque ouvindo sobre as histórias e as características da Suprema Personalidade de Deus, é como se nós estivéssemos adquirindo o conhecimento mais elevado, que vai nos tirar da ignorância, da escuridão. Porque quando você se enche de luz, você acende a luz, você vê tudo claramente, você não tem mais medo de caminhar. Por exemplo, você entra num quarto escuro, geralmente, acho que 99% das pessoas têm medo, né, de pisar em algo, machucar, o que tem. Mas assim que você acende a luz, pronto. Você tem paz, alegria, e você se sente livre, né, de caminhar na luz. Então, da mesma forma, esse conhecimento que te tira da ilusão e te dá a verdadeira consciência da realidade, vai te ajudar e vai te permitir parar com esse ciclo. Você tem que renascer, porque você está na escuridão da ignorância, da identificação com o Ahankara, o falso ego. Então, esse conhecimento transcendental é o mais elevado, ele é absoluto, porque ele vai te curar para sempre das doenças, da fome, das aflições, porque ele vai te permitir despertar na transcendência e terminar para sempre com esse ciclo infinito, eterno do samsara, que é a repetição dos nascimentos e mortes. Então, os sábios estão perguntando, eles querem ouvir sobre esse conhecimento, porque eles também estão no samsara, né? Se eles chegaram a essa plataforma de sabedoria, é porque eles entenderam que tem algo muito errado aqui, e eles não querem mais sofrer. Aliás, sábios são todas aquelas pessoas, seres, não precisa ser um velho com barbas, né? Ou viver num cemitério. São todos os seres que entendem que tem algo errado, né? A vida, ela não deveria ser cheia de sofrimento, né? Se nós acreditamos que existe um ser supremo que é bondoso e amoroso e inteligente, então tem algo errado aqui, a gente não deveria estar nessa situação tão caótica, né? Então, para seres assim inteligentes e ambiciosos de serem felizes, existem esses conhecimentos védicos tão elevados para nosso maior benefício, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Tenham um excelente fim de sadhana, um excelente dia, um excelente fim de ano. E Hare Krishna.